Deputado, você, Renan Santos, batem muito em Flávio Bolsonaro. É possível ter votos nessa eleição sem o eleitorado de Bolsonaro? É que o eleitorado do Bolsonaro, ele não é bolsonarista, né? Existe a maior parte do eleitor do Bolsonaro, ele faz voto útil contra o PT. Né? Ele não vota porque morre de amores pelo Flávio. Ele vota porque acha que ele é a opção mais viável por estar hoje na frente das pesquisas para derrotar o PT. Então, não é possível a gente vencer as eleições sem o eleitorado que hoje declara o voto no Flávio Bolsonaro. Agora, isso não significa que nós pretendemos, digamos assim, vencer esse eleitorado com a estratégia de submissão do Zema ou do Caiado, que sempre foram governadores que nunca deram um pio contra o Bolsonaro. Houve só um momento que o Caiado, durante a pandemia, fez uma crítica ao Bolsonaro, mas logo depois baixou o tom, né? Então os dois nunca fizeram questão de marcar qualquer posição em relação ao governo do Jair. Agora, né, o Zema, eu acho que tá perigando não ser candidato, do tanto que ele tá apanhando do próprio Novo, e o Caiado tá começando a subir o tom em relação ao Flávio. Eu não acho que criticar o Flávio, mostrar que ele é ladrão, mostrar que ele é despreparado, mostrar que ele não tem proposta, mostrar que, assim, realmente que eu não quero utilizar um adjetivo mais forte aqui, mas o Flávio, ele tem problemas cognitivos insanáveis, assim. Ele tem uma dificuldade de construção de raciocínio, ele tem uma dificuldade de expor qualquer ideia. Primeiro, ele não tem ideia. Se ele tivesse, eu duvido da capacidade dele de explicar essa ideia. Então, assim, eu realmente não acredito que, colocando essas críticas ao Flávio que são verdadeiras, a gente vai perder um eleitorado que hoje faz voto útil no Flávio, que é a maioria esmagadora do eleitor que declara voto nele hoje. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Então você tem essa análise, que o eleitor que declara voto no Flávio, ele não é de raiz bolsonarista, ele vota pelo voto útil, você tem essa visão? Tem, perfeito. Assim, tem pesquisas, eu acho que a que saiu antes do Poder 360, acho que foi a Quest, né? Quest mostrou, ontem. Acho que tinha 30%, salvo engano, do eleitorado que não queria nem Lula nem Bolsonaro. Agora, um outro dado, né, do Poder 360 é de que 17% do eleitorado escolheu seu candidato por rejeitar o outro, né? Não por gostar do seu. Então, assim, a gente tem vários dados de várias pesquisas e movimento em rede também, que a gente considera bastante, que mostram que existe um eleitorado muito aberto a substituir o Flávio como candidato. Porque se nós mostramos que a gente tem a capacidade não só de derrotar o Lula, mas de, diferente do Flávio, fazer um governo que vai transformar radicalmente o nosso país, e não só fazer remendos, e não só evitar temporariamente que a esquerda fique no poder, isso acho que empolga. Porque eu não vejo hoje ninguém batendo no peito e falando, é isso aí, eu apoio o Flávio é demais, ele vai promover uma grande transformação. Não, eu vi o cara falar, você apoia quem? Eu falo, o Flávio. Eu falo mais alto, é o Flávio. É um negócio envergonhado. Ninguém tem orgulho de apoiar o Flávio, né? E o apoiador do Renan, ele tem muito orgulho. Ele bate no peito, ele quer virar o apoio do pai, do tio, do filho, do primo. Várias pessoas que eu vejo, e eu tenho feito eventos em todo o país, que aliás, esse é um ponto curioso também. Eu só parei pra fazer pré-campanha pra mim agora, porque o resto eu passei rodando o Brasil, fortalecendo o partido nos estados e também fazendo pré-campanha pro Renan. Mas todos os lugares que eu passo, em que nós temos os nossos congressos, nós não estamos só conversando, dialogando com a nossa própria militância. A nossa militância tem trazido pessoas que nunca estiveram abertas a nos ouvir. E que pela primeira vez, nessa eleição, por ver que nós temos propostas, os únicos, aliás, que têm proposta até agora, que a gente tem fundamento, que a gente tem capacidade de articular essas ideias, essas propostas, um público que nunca parou para nos ouvir está indo presencialmente nos nossos eventos. Eu não tô nem falando da audiência em rede social. Eu tô falando do militante que convence um cara que não acompanha política, convence um cara que não gostava da gente a ir no evento escutar a gente. Quando o cara escuta, a maioria sai, por assim dizer, convertido, né? A maioria apoia, não à toa. Todas as pesquisas, sem exceção, mostram, e nós questionamos algumas delas, porque achamos o resultado pouco plausível, mas todas, nesse aspecto, todas sem exceção, mostram que o Renan tem o melhor conhece e vota. Né? Todas, sem exceção, mostram que, quando você compara o nível de desconhecimento com a intenção de voto, o maior conhece e vota é do Renan Santos. Né? Ele é muito menos conhecido que o Zema, muito menos conhecido que o Caiado, e ainda assim, ou ele empata, ou ele tá na frente. Né? A de hoje ele estava na frente no Poder 360, o que mostra um potencial de crescimento muito grande. Quando tiver debate na televisão, e todos os sinais que a gente recebe é de que o Renan será chamado, o nível de desconhecimento dele, que é 80-70, vai a 15-10. E aí existe um salto, né, de conhecimento, e como nós estamos vendo que a pessoa, em regra, que para escutar o Renan, passa a apoiar o Renan, isso representa um crescimento muito grande. Né? Essa eleição, teoricamente, é a primeira eleição, né, que vocês disputam com o partido próprio, né? E voltando, né, aos ideais do MBL lá atrás, agora é a primeira vez que vocês vão eleger uma bancada, né, do time de vocês, porque não adiantava você ser bem votado pelo coeficiente, às vezes o deputado que entrava nessa onda não era um deputado alinhado, né, com os ideais de vocês. Como é que você analisa, como é que você pensa numa bancada estadual em São Paulo, uma bancada federal lá em Brasília, a gente falando aqui do nosso estado? Não, é maravilhoso pensar que agora
se sobrar um voto sequer na minha eleição, que não seja da minha cadeira, ou seja, eu fiz a minha cadeira e eu faço um voto e esse voto vai para outro candidato, eu tenho 100% de certeza que esse candidato é honesto e está alinhado aos meus valores. Isso é muito bom, né? Não tem nenhuma preocupação de que o meu voto vai ajudar qualquer pessoa do Centrão a entrar na Câmara dos Deputados. Até, eu me lembro que na eleição passada, né, e na eleição passada eu só fiz a minha própria cadeira, não ajudei ninguém. Mas falaram, olha, não vote no Kim, porque na chapa dele tá o Kid Bengala, então você vota nele e vai eleger o Kid Bengala atrás. Então, nós não teremos, né, mais nenhuma preocupação de ter o Kid Bengala na nossa chapa. Vamos eleger pessoas 100% alinhadas. E isso, mais uma vez, né, eu fico muito feliz com isso. Eu estava até ontem participando de uma live com pré-candidatos a deputado federal, do Partido Missão, e falando para eles, olha, tendo uma bancada a gente consegue estar em 100% das comissões, a gente tem mais poder no plenário, a gente consegue pautar mais projetos, aprovar mais projetos. Aquilo que eu faço sozinho, com uma bancada, é assim, potencializado a milésima potência, tendo mais deputados e uma bancada grande, como eu imagino que a gente vai fazer nessa eleição. Então, é uma mudança muito grande de patamar, nós vamos ter muito mais importância no debate público, vamos ter muito mais importância para aprovar e pautar os projetos que a gente quer, barrar os projetos que a gente não quer. Vai ser uma transformação grande, vai ser um aumento no nível da qualidade do debate público nacional muito grande. O Partido Missão ter uma bancada. O que você acha da segurança pública e se esse é o calcanhar de Aquiles da esquerda na eleição, a participação do Caio? Tem também aqui o Regis Barbosa, que gostaria de saber quando será divulgado as propostas de campanha, deve estar citando, né, o Renan. E aí, Kim, eu quero que você fale para nós também, você falou, e o Renan já tinha falado semana passada, se o Renan for eleito, você é ministro. Que ministério você gostaria de atuar? Não, ali será um novo ministério, né, que nós anunciamos, que é o Ministério da Reforma de Estado, né, um ministério que vai passar pelo Ministério da Gestão, então pela necessidade de fazer uma reforma administrativa, pelo Ministério da Previdência, que vai passar para a gente fazer uma reforma previdenciária. Então, tudo que envolve digitalização de governo, uso de inteligência artificial no governo, carreiras do governo. Eu vou ter a missão de passar um pente fino em 50 mil cargos de livre nomeação que o governo, a presidência da República tem, pra gente só ter pessoas técnicas, pra gente manter quem faz o trabalho decente, passar limpa em quem é corrupto ou em quem não é tecnicamente preparado. Então, seria esse o ministério que eu assumiria. Falando sobre a pergunta de segurança pública, eu acho sim que é o calcanhar de Aquiles da esquerda e que nós acertaremos uma flecha nesse calcanhar. A questão da segurança pública, porque um exemplo que eu sempre cito no plenário, né? Você tem um discurso, né, de suposta defesa das mulheres muito forte por parte da esquerda, mas esse discurso não condiz com a realidade. Por quê? Querem aprovar o PL da misoginia para criminalizar leitura de Bíblia em igreja e criminalizar piadas, né, em show de stand-up, como se isso fosse o problema de violência contra a mulher. Quando a gente aprovou um relatório para endurecer o cumprimento de pena para quem comete crime hediondo, então quem comete homicídio, quem comete o feminicídio, quem comete estupro, a esquerda pediu pra gente, mais especificamente o PSOL, para que só fosse na reincidência. Então, peraí, como é que você defende mulher querendo suspender rede social e criminalizar discurso religioso e piada, mas dizendo que só pode endurecer o cumprimento de pena se o estuprador estuprar 2 mulheres, se o feminicida matar a 2ª mulher? Isso é completamente incompatível. O discurso garantista, o discurso de ressocialização deles, implica dizer que o estuprador e o feminicida ficam menos tempo na cadeia, porque eles podem ser ressocializados. Na minha avaliação, o homicida, o feminicida, o estuprador tem que ter ou pena de morte ou prisão perpétua, pena de trabalho forçado, ficar dentro da cadeia lá com a picareta quebrando pedra, né? Agora, na visão da esquerda, ele é um sujeito que pode ser ressocializado. Né? Um estuprador, na visão da esquerda, é uma pessoa que tem condição de se recuperar e voltar a conviver em sociedade. O sujeito que pegou a mulher, amarrou no carro e arrastou no asfalto é um sujeito que tem condição de conviver em sociedade. O sujeito que estuprou uma bebê de 10 meses, a bebê Helena, esse é um caso grotesco, que eu tenho até dificuldade de falar porque me causa nojo físico, né? Imaginar uma cena tão grotesca de um sujeito estuprando uma bebê de 10 meses. Esse sujeito não tem condição de voltar para a sociedade nunca. E a esquerda é contra a prisão perpétua. Então, assim, o discurso garantista deles implica dizer que um sujeito que estupra um bebê tem o direito de voltar a conviver em sociedade depois de cumprir uma pena dentro da cadeia, né? Então, eu acho sim que esse é um calcanhar de Aquiles, né? O PT votou contra o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. A população não é tonta a ponto de achar que do nada o Lula virou um sujeito que combate bandido. Do nada o cara que fala que o roubo é só por causa de uma cervejinha decidiu aumentar a pena. O meu projeto aumentou a pena. O PT votou contra. E Lula só sancionou porque é ano eleitoral. E porque ele sabe também que eu teria maioria para derrubar o veto dele. Não seria a primeira vez que eu derrotaria o governo Lula. Então, esse é um discurso... vou colocar outro ponto. Eu fui relator de um projeto que impedia que um pedófilo chegasse perto de escolas, de parquinhos, de lugares voltados para crianças e que ele fosse sócio. Hoje, pedófilo pode ter creche.
É nesse nível de insanidade. Quando eu falo que a gente vive no reino da barbárie, eu não tô brincando. Nós não estamos numa civilização no Brasil. Nós estamos num faroeste, nós estamos num bang-bang em que um sujeito condenado por pedofilia pode ter uma creche. E aí, naquele mês, nós tivemos um caso de menores de idade que promoveram estupro coletivo contra crianças, né? Então, juntaram um monte de marginal lá de 16, 17 anos e estupraram, né, crianças com menos de 14 anos e filmaram e publicaram isso na internet. Ou seja, não só tem o trauma psicológico de pro resto da vida ser lembrado daquela violência, mas também você ter aquilo revivido num vídeo na internet. E nós propusemos aumentar o tempo, e pra mim é uma medida muito branda, perto do que eu acredito. Sou muito mais radical do que isso. Mas a gente propôs aumentar o tempo de internação para um menor que comete um crime de 3 para 12 anos. Porque um sujeito que promove um estupro coletivo pedófilo não pode ficar só 3 anos preso, internado. A gente colocou 12. Na minha avaliação, esse sujeito a gente deveria ter uma nova constituição para quem promove estupro coletivo contra criança ser penalizado à morte, né? Ir pra um paredão, e ser enforcado, ir pra cadeira elétrica. Na minha avaliação, um cara que promove estupro coletivo contra uma criança merece isso. Mas eu só estava propondo, né, com o apoio do Partido Novo, partir de 3 para 12 anos. Não deixaram votar o meu projeto. O PT não deixou, ligou pro presidente da Câmara tirar de pauta, porque eles não queriam que eu tenho até dificuldade de chamar de moleque, né? Porque é uma coisa muito pior do que ser um moleque. De 16, 17 anos, não queriam que ele ficasse internado por 12 anos por ele ter promovido estupro coletivo contra uma criança. Então, sim, é o calcanhar de Aquiles da esquerda que a gente vai fazer questão de bater muito. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.